Sou a professora Adriana Sabino, estou no Laboratório de Comunicação, venho aqui falar com vocês sobre os impactos educacional com a Covid-19. O que ocorreu nesse tempo, né? Do dia 23 de março, com o decreto do governo suspendendo as aulas. Tivemos a necessidade de buscar novos meios de comunicação para os nossos alunos, levar o ensino até eles. E qual seria a forma mais viável para isso? Buscar através dos aplicativos, das redes sociais, onde a gente tinha que buscar e levar esse conhecimento. Nós, professores, temos essa necessidade e obrigação de fazer com que se interajam todos nesse momento tão difícil. Tanto para vocês quanto para a gente, também está sendo difícil essa adaptação. Mas nós somos capazes de superar qualquer situação que venha a tentar paralisar a educação. Nós estamos mostrando que conseguimos, né? Que através do nosso conhecimento, através dos estudos, com essa perspectiva, né? Cada escola deve disponibilizar os espaços de aprendizagem e observar a necessidade dos nossos estudantes do ensino médio, mostrando que a educação ela não pode parar. Então, estamos aqui para ajudar vocês em tempos difíceis, em tempos de Covid-19, mostramos que podemos superar e que somos capazes. Através das redes sociais, através das comunicações, a gente vai se encontrando, né? Mas não paramos os nossos conteúdos, passando tudo que for necessário para vocês. Então, nos aguarde com mais expectativa, com mais atividades elaborais para vocês, através aqui dos nossos contatos de comunicação. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, certo? Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Então, durante esse processo de quarentena, nós estamos se adaptando ao máximo, não é isso? Então, essas adaptações elas são necessárias para que haja a continuidade do convívio social, porque algumas sanções foram impostas devido à grande preocupação que o Brasil, o estado de Alagoas e o município de São Miguel está tendo na disseminação desse grande vírus que surgiu aí agora no finalzinho do ano de 2019. E uma das sanções que foram impostas está correlacionada à questão da religião. Para vocês terem noção, nas últimas semanas, algumas denominações como igrejas evangélicas, igreja católica e mesquitas, elas suspenderam seus cultos e as suas celebrações, isso daí por tempo indeterminado. Isso tudo tem um grande objetivo, que é evitar as aglomerações e uma possível transmissão em massa do vírus entre todos os fiéis. Então, toda a nossa sociedade ela está passando por um processo de modificação e adaptação. Até a nossa religião também está passando por essa modificação e essa adaptação. Para tentar resolver essa grande questão aí, alguns templos ele têm transmitido mensagens religiosas aos seus fiéis por meio de serviços de streaming, redes sociais, aplicativos e meios alternativos também, como o rádio e a questão da televisão. Então a gente começa a observar que toda a comunidade ela está se adaptando a esse novo meio de cultuar a sua religião. Hoje a nossa grande preocupação com a questão da transmissão do vírus está nas aglomerações. Então, alguns líderes religiosos, para vocês terem noção, de grandes igrejas, disseram que não vão fechar as suas unidades e até pediram, para vocês terem noção, aos seus fiéis que parem de ler notícias sobre essa questão da pandemia. Então, é um assunto muito sério para a gente tratar de uma maneira banal. A gente precisa entender qual é o verdadeiro objetivo dessa questão do fechamento dessas unidades. Não estamos dizendo que as unidades devem parar de cultuar a sua crença. Pelo contrário, elas precisam realmente se renovar e procurar uma outra forma de disseminar a palavra. Então, para vocês terem noção,
para abrir um pouco a cabeça de vocês, a transmissão dessa doença ela pode ocorrer por contato de pessoa infectada para uma pessoa saudável, certo? Pode acontecer também que uma pessoa infectada entrando em contato com superfícies, ela pode deixar aquele vírus ali alojado, certo? E aquele vírus em si ele pode ser inalado pelas vias respiratórias ou até mesmo quando a pessoa tocar naquelas superfícies e logo mais tocar a região do seu rosto. Pode também fazer a inalação do vírus. Então a gente começa a observar que nas igrejas a gente sempre tem a questão dos cumprimentos, saúda com a paz, abraço. Na igreja católica faz a questão da comunhão. Então a gente começa a observar que esse contato social ele é necessário no meio do culto ali. Então essas aglomerações ela seria praticamente impossível de não acontecer nas igrejas. Então a gente já começa a observar aí o grande poder de disseminação desse vírus, o quanto é essencial fazer a questão do isolamento social. Porém, gente, eu digo uma coisa para vocês, se esse isolamento social não acontecesse, o número iria aumentar substancialmente, certo? E esse número a gente já está vendo que ele está crescente de semana a semana. E as projeções dos especialistas mostram que a tendência é cada vez mais crescer. Então, por isso, cultos religiosos que costumam receber centenas ou até mesmo milhares de pessoas, ele pode se transformar em um local de transmissão em massa. Assim como jogos esportivos, protestos e festas. Então, por isso que é tão essencial evitar essas aglomerações. Para vocês terem noção, eu vou ler aqui rapidinho uma notícia, para que possa realmente a gente cair em si da importância realmente desse isolamento social. Olha, na Coreia do Sul, um dos países mais afetados pelo vírus, por exemplo, uma igreja ela foi responsável por boa parte das transmissões. Então, a Igreja de Jesus de Shincheonji, uma seita dedicada a expandir a ideia de que seu fundador Lee Man-hee é a segunda encarnação de Jesus Cristo, chegou a esconder, gente, das autoridades os nomes dos fiéis que estavam infectados. Olha só que absurdo. Alguns deles viajaram pelo país aí disseminando a questão da palavra e também disseminando o vírus. Dias depois, o líder da seita ele teve que pedir desculpa à população pela grande negligência. Então, eu espero que esse momento que nós tivemos agora, ele possa realmente abrir um pouco mais a cabecinha de vocês. Até porque no Brasil, um dos templos que suspenderam todos os seus cultos foi a Igreja Batista, certo? Aonde eles fizeram um comunicado nas redes sociais, aonde eles avisaram que as suas atividades estariam suspensas. E logo mais, várias outras denominações aqui no nosso país, ela veio também acatando esses decretos estaduais. Então, ainda bem que esses nossos líderes estão vendo a grande importância do isolamento social. Então, fiquem em casa. Não deixem de cultuar a crença de vocês de maneira alguma e não se deixe abalar. Vamos vivendo e se adaptando conforme as condições que nós temos. Então, até uma próxima. A gente se encontra aí. Até mais, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau. Continuidade ao laboratório de comunicação, me foi proposto apresentar para vocês alguns aspectos políticos. E aí, para dar uma introdução a esses aspectos, eu trouxe o poema do Bertolt Brecht e eu vou recitar para vocês. O poema é O Analfabeto Político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra,
o corrupto e o lacaio das empresas nacionais e multinacionais. É importante a gente analisar, nesse atual cenário que se desenrola à nossa frente, ocasionado pela Covid-19, que as ações que vão ser postas para minimizar, né, tudo isso que está acontecendo são decisões políticas. E essas decisões elas vão desde a tentativa de comprar material hospitalar até mesmo o auxílio emergencial que está sendo pago. Nós precisamos entender também que se hoje o brasileiro dispõe de um serviço público de saúde e gratuito, foi graças a decisões políticas e que nós, agentes políticos, temos a obrigação de lutar para que esse sistema continue existindo. Então essa é a minha contribuição para o laboratório nos aspectos políticos da questão.